Fala pessoal, Fernando Freitas que vos fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma breve análise e quais são aí as minhas perspectivas em relação à Via Varejo, uma das empresas mais populares da nossa Bolsa de Valores. Caso você goste desse tipo de assunto e caso você queira aprender sobre investimentos, dividendos e opções, já peço que você se inscreva aqui no canal e deixe aquele like nesse vídeo para eu entender que esse tipo de conteúdo é relevante e continuar aí trazendo vídeos novos e novos conteúdos para vocês através do meu canal no YouTube. Bom, a Via Varejo é uma das queridinhas da B3. E eu resolvi aqui, na data de hoje, nós estamos em setembro de 2022, fazer uma breve análise sobre essa empresa. Bom, o primeiro conceito que eu tenho ao fazer o investimento em uma empresa na Bolsa de Valores é o pensamento de sócio, ou seja, eu analiso boas empresas que fazem aí pagamentos de dividendos frequentes porque eu quero receber lucro dessa sociedade. Esse é o meu interesse em investir em ações na Bolsa de Valores. Caso esse tipo de não passe sobre alguns filtros de alguns indicadores que eu tenho, eu parto aí para o mercado de opções, que é o tipo de mercado que deriva de uma ação, né? Mas você acaba investindo no mesmo ativo de formas diferentes, porém você tem possibilidades de lucro muito maiores, aí 200, 300, 500%. Quem conhece opções sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, já dei aí um spoiler do que vai ser esse vídeo, mas vamos começar pelo primeiro passo, que é onde eu começo a analisar uma ação. Se eu vou fazer investimento nela por longo prazo ou se eu vou atuar nela de forma especulativa. Então, vamos lá para a tela. Eu tirei alguns prints aqui, lembrando que estamos em setembro de 2022, então esses dados foram retirados nessa data. E o primeiro indicador que eu vejo aqui já de cara é o DY, que significa Dividend Yield, ou seja, o dividendo ele é parte do lucro da empresa. Então, caso a empresa gere lucro, gere receita, tem uma margem aí alta, positiva, ela divide os seus lucros com os acionistas. Existem dois motivos pelos quais as empresas não pagam dividendo. No caso aqui da Via Varejo, está com o dividend yield zerado. O primeiro motivo é bom e o segundo nem tanto. Bom, qual que é o primeiro motivo? É quando a empresa está em fase de crescimento e ela pega os seus lucros e reinveste no próprio negócio. Se é uma fábrica, ela investe em tecnologia, em novas plantas. Se é uma empresa do setor de varejo, ela abre novas lojas, investe no e-commerce, etc. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo já não é tão bom, que é quando a empresa não gera lucro. E se ela não gera lucro, logo, ela não tem como dividir os seus lucros, os seus resultados com os acionistas. E isso é bem preocupante porque essa empresa está dando prejuízo. E eu acredito que você não tem interesse em ser sócio de uma empresa que dê prejuízo, certo? Bom, pelo menos é isso que eu penso. Então, nós vemos aqui que esse é o primeiro indicador que eu vejo já de cara. Não é o mais importante, mas é o primeiro que eu vejo. E a Via Varejo não distribui dividendos na data de hoje, lembrando, tá? Então eu pulo aí para outros indicadores. Eu venho aqui na margem líquida, ou seja, uma empresa que ela não dá lucro, então ela tem a margem negativa, e também o seu indicador de rentabilidade, que é o ROI, eu olho bastante, ele está em menos 10%, ou seja, a empresa está em uma situação não tão confortável. Já aqui já me acende um alerta, tá? Então eu começo a ter uma visão diferente já a respeito da Via Varejo, voltando a dizer na data de hoje, setembro de 2022, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, ok? Então esses já são alguns indicadores que já vai me trazendo ali um alerta. Bom, talvez não seja interessante eu carregar para minha carteira de longo prazo. Pulo para o próximo passo, para o meu próximo filtro, e é o de que o patrimônio da empresa ele é menor do que a dívida. Você tem noção?
A empresa ela tem um patrimônio de 5 bilhões e meio aproximadamente, né? 5 bilhões e 635 milhões e uma dívida bruta de 9 bilhões de reais. Ou seja, a dívida dela é muito maior do que ela tem de patrimônio. Aqui eu já encerro minha análise em relação a carregar essa empresa por longo prazo, ok? E aí eu passo a ter uma nova visão em relação dessa empresa. Bom, qual é essa nova visão? Visão especulativa. Via Varejo é uma empresa que ela é modinha, tá? Me desculpa aí os acionistas de Via Varejo, mas ela é uma empresa modinha, não sei, alguns influenciadores começaram a falar bastante dela. Ela teve uma alta muito grande no ano de 2019, basicamente acompanhando ali a Magazine Luiza e tal, mas enfim, é uma empresa que ela tem um alto movimentação de pessoa física, ou seja, uma empresa que tem uma volatilidade muito grande, tá? Então, eu acredito que ela é uma empresa interessante para a especulação. Então, ela não passou naquele meu primeiro filtro de investimento de longo prazo, porém, ela passou no filtro de especulação. Pô, legal, o que eu posso fazer em especulação? Um swing trade, legal. O que é o swing trade? É você analisar ali o gráfico, aí você já sai um pouquinho da questão fundamentalista, que são aqueles slides anteriores, né, sobre a qualidade da empresa, saúde financeira, etc. E a gente parte para análise gráfica. Análise gráfica nada mais é do que o time de você entrar numa operação no mercado de ações. Então tem esse gráfico aqui e eu consigo analisar que no tempo de um ano, né, esse 1Y aqui significa um ano, ela teve uma queda de 61%. Ou seja, é uma empresa que sofreu bastante, principalmente por conta da alta de juros após a crise de pandemia e também pela questão dos seus concorrentes. É uma empresa de mercado de varejo, muito fácil entrar novos concorrentes, por exemplo, entraram os concorrentes gigantes no mercado nacional, empresas como o Mercado Livre domina, quem nunca fez uma compra no Mercado Livre, né? Na Amazon também, e os seus concorrentes internos, como Magazine Luiza, Merilus, etc. Então, é uma empresa que vem sofrendo bastante, teve uma queda aí de 61% no ano, na data de hoje, chegou a cair mais de 70%, tá? Então, eu vendo essa análise aqui, eu já vou para algo mais macro no setor dela. Qual que é essa minha análise macro? Bom, em julho desse ano, o Copom ele teve ali a sua reunião para fazer a movimentação de taxa básica de juros e ele anunciou ali que não iria aumentar tanto mais quanto vem. A taxa de juros saiu de 2% para 13%, né, em um ano. E o Copom ele deu indicadores ali, deu indícios de que não aumentaria mais essa taxa, que ela ia entrar numa estabilidade. Então, bom, para o mercado de varejo, estabilidade na taxa de juros é melhor, certo? Outra questão é que caiu demais, cara, caiu demais. Uma hora ela tinha que dar uma respirada. E eu acredito que essas notícias, né, essa do Copom, ela deu ali aquela condição da empresa dar uma respirada para cima, tá? Então, eu comecei a ficar esperto aqui nela já no mês de julho e agosto. Quando foi em agosto, o Copom teve uma outra reunião e os juros aumentou 0,35, eu não me lembro exatamente, mas algo em torno disso, ou seja, realmente se comprovou que eles tinham falado ali no mês de junho e os juros não aumentou tanto. Então, o que eu resolvi fazer aqui? Uma operação de swing trade. Que é swing trade? É você fazer uma compra ou uma venda de um ativo e esperar ali o seu resultado em poucos meses. Tá? Então, é diferente de um investidor de longo prazo, de uma mentalidade de sócio, de receber dividendo. Swing trade, você faz a operação e sai em alguns meses. Então, eu estou aqui na tela do opções.net só para fazer uma simulação para vocês terem uma ideia de qual é o potencial das opções no mercado da Bolsa de Valores. Tendo em vista aqui que estamos analisando o ativo principal, que é a Via Varejo, e eu acredito que a Via Varejo chegue aí até o final do ano a uns R$ 4,00, R$ 4,40, eu, ao invés de comprar o ativo principal a hoje, sendo cotado aí R$ 3,38 e vendendo ali a R$ 4,00, eu prefiro comprar uma opção de compra, uma call, um pouquinho mais longa e fazendo aí esse tipo de... Corta.
Bom, pessoal, estou com a minha tela aqui aberta de simulação opções.net para estar mostrando para vocês aí um pouquinho do potencial das opções. Bom, já fiz aquelas análises que nós vimos até agora, identifiquei que a Via Varejo é um bom ativo para fazer aí especulações de um curto prazo e decidi agora qual a opção que eu vou estar investindo, qual é a minha aposta em Via Varejo. Bom, eu acredito que aí nos próximos meses a Via Varejo pode chegar aos R$ 4,00, R$ 4,40 aproximadamente. Então eu faço ali a minha escolha da opção, certo? E eu apenas tampei aqui a opção para não se caracterizar em uma recomendação, tá? Tendo em vista que esse canal ele não é de recomendação, eu não sou analista certificado, porém é um canal educativo. Ok? Não é um canal de diquinha, não vou te dar dica para você comprar ou vender nada. É só para você ter aí o conhecimento a respeito das possibilidades do mercado. Dado o recado, eu acredito que a ação chega ali à casa dos R$ 4,00 e eu vou fazer o investimento em relação a esse ativo através das opções. Bom, se a ação chegar realmente aos R$ 4,00, veja no quadrinho ali ao lado, que se ela chega aos R$ 4,00, ela tem uma alta de 20%. Para um ativo como a Via Varejo, subir 20% e cair 20% não é uma coisa muito difícil, tendo em vista a sua volatilidade. Volatilidade tal que no dia de hoje está em 82%, ou seja, é uma empresa muito volátil. Então, caso eu vá fazer esse swing trade, se eu fizesse em ação, ou seja, se eu comprasse a ação na data de hoje a 13,38 e vendesse a 4,10, eu iria ter um lucro aí de 21%. Já nas opções, esse meu lucro vai para 120%. Dependendo da volatilidade, esse lucro pode ser bem maior. Por esse fator, eu prefiro fazer swing trade aí em opções. Caso você curta esse tipo de assunto, de conteúdo e queira acompanhar essas minhas operações aí mais de perto, eu já te convido para me seguir lá no Instagram, porque todas as vezes que eu encerro uma operação de opções, eu posto lá com os meus seguidores. Então, espero aí ter ajudado vocês aí a respeito da Via Varejo, a respeito das possibilidades que tem no mercado de opções, no mercado de bolsa de valores. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.